Olá, meu nome é Mari Seconello, eu sou psicanalista, terapeuta sistêmica e antes de mais nada eu gostaria de agradecer profundamente o convite do Luciano para participar do sétimo Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia e dizer que eu me sinto muito honrada por estar aqui compartilhando esse mini curso com vocês. E eu espero de verdade que esses minutos que vamos passar juntos e juntas possam, de alguma forma, provocar reflexão, ampliar a percepção e talvez até gerar alguma transformação. Então, eu vou compartilhar aqui o material com vocês. Um momento, por favor. Pronto. E vamos lá. Então, o tema da palestra de hoje é Erro e vulnerabilidade, como a relação com a falha influencia inovação e tomada de decisão. E aqui estão as minhas redes sociais. Eu vou deixar no finalzinho desse mini curso, eu deixo também as redes sociais para que a gente possa continuar esse papo. Eu sempre começo as minhas aulas, treinamentos, palestras, com essa frase: mantenha a cabeça onde estão os seus pés. A nossa tendência é ficar aqui de corpo presente, mas com a cabeça nas necessidades que a gente cria, né? Ah, eu tô aqui, mas eu deveria ter tirado o congelado para o jantar ou para o almoço, enfim. Eu deveria ter feito tal coisa, ou eu vou precisar ligar para alguém. Mas o meu convite aqui é que, de fato, a gente mantenha a nossa cabeça aqui, que a gente possa assistir esse conteúdo com presença. Porque se vocês estão aqui, de alguma forma, é porque talvez vocês precisem ouvir esse conteúdo, não sei, né? Vai saber, existe coincidência? Então, se vocês estão aqui, esse conteúdo é para você, para vocês. Então, vamos lá. Hoje vamos falar sobre erro e vulnerabilidade, como a relação com a falha influencia inovação e tomada de decisão. E antes de falar sobre erro, eu te convido a refletir sobre o que significa errar para você. E aqui, olha, não vamos pensar muito, não. A primeira coisa que vier na sua cabeça, conecta. O que significa errar para você? Não tem certo e errado. Existe a forma como cada um se conecta emocionalmente com esse verbo errar e com esse substantivo erro. A partir da própria história, das próprias experiências e daquilo que foi introjetado ao longo da vida. Então, o que é errar para você? Guarda aí essa informação e a gente continua. A palavra erro, que significa ação ou consequência de errar, de se enganar ou de se equivocar, falta de acerto, engano, equívoco. E a etimologia do erro vem do latim errare, que significa vagar, desviar-se, sair de uma rota conhecida. Segundo o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa de Antônio Geraldo da Cunha. Errar não significava fracassar moralmente, significa sair de uma rota conhecida. Isso muda tudo. Então, a nossa relação com o erro, ela começa na nossa infância, né? É muito cedo. A aprendizagem infantil é profundamente ligada à associação emocional e à segurança afetiva. Experiências positivas e vínculos de confiança fortalecem conexões, facilitam a absorção
de conhecimento. Ambiente seguro e acolhedor é fundamental para a aprendizagem. Então, medo e estresse excessivo prejudicam a concentração, prejudicam a memória e o desenvolvimento integral. E aí a gente aprende o seguinte, que quando a gente acerta, existe aprovação, sorriso, validação, muito bem, estrelinha, certo, notas altas. E quando a gente erra, existe a correção, vergonha, comparação, é, reprovação, muitas vezes punição, castigo. Então, é, em alguns contextos, a criança não aprende apenas o conteúdo, ela aprende que quando ela acerta, ela pertence, e quando ela erra, ela decepciona. E, e quando ela faz algo errado, geralmente esse errado vem com o não, né? Então, quando a criança está fazendo alguma coisa errada, a mãe diz não, percebe? Então, o não e a associação com o erro diz muito sobre limite, e o limite é muito importante. Então, quando a criança faz algo errado, a mãe diz não. Então, o não se torna sinônimo de punição, talvez até de não pertencimento, porque quando o não vem com não, vai ali no cantinho, vai pensar sobre o que você fez, enfim, a criança pode sentir uma desconexão, uma falta de conexão ou um não pertencimento, enfim. E o problema não é o não. O limite é fundamental. A grande questão aqui é a forma como não acontece. A criança pode associar erro à perda de vínculo. Então, talvez por isso tanta gente tenha dificuldade de dizer não. Quando eu digo não, eu recebo, né, dentro dessa concepção infantil, uma desconexão. Então, quando eu recebo desconexão e eu ofereço desconexão, percebe? Soa como algo negativo. Se pensarmos em Jean Piaget, ele entendia o erro como parte essencial do desenvolvimento cognitivo. O erro mostra como a criança está organizando o pensamento, ou seja, o erro é diferente de fracasso. O erro é igual informação sobre aprendizagem. E isso também é muito profundo. E quando a gente erra na escola, o que que a gente usa? Borracha. É curioso que através da escola do autoconhecimento, eu acabo tendo muito contato com professores e estudantes, né? E eu percebo que ainda continua muito parecido com a época que eu estava, eu era pequena e estudava. Então, quando eu estava na escola, muitas vezes, quando eu errava, eu apagava muito. Eu coloquei até o exemplo dessa borracha vermelha e azul, porque essa borracha, a parte azul, ela, ela prometia apagar caneta também. Então, às vezes eu tentava apagar tanto que eu acabava perfurando a folha, rasgando a folha. Eu já cheguei a arrancar a folha inteira do caderno para passar tudo a limpo, porque eu não queria mostrar que eu tinha errado. Olha que interessante, né? Como a gente quer esconder o erro. E aqui eu percebo que isso não era uma dinâmica só minha, é uma dinâmica que ainda existe. E talvez a gente possa aprender com o erro. Então, o erro não deve ser escondido. Ah, então vamos tirar a borracha da escola? Não,
A borracha é muito útil. A borracha serve para a gente poder reorganizar a informação, o conteúdo. Então a gente apaga para deixar de forma mais clara, né, todo o conteúdo. A grande questão é aprender a usar a borracha, porque muitas vezes a gente cresce tentando apagar tudo aquilo que entende como erro. Só que o erro é dado, erro é métrica, erro é informação. Muitas vezes, no ambiente escolar, a comparação é utilizada como incentivo. Vou colocar aqui entre aspas esse incentivo. Mas quando eu comparo um aluno com o outro, eu desconsidero o tempo, a individualidade, a história, o processo de cada um e a capacidade diversa. Estamos muito acostumados a mapear acertos. Por exemplo, acabamos aqui de fazer uma prova e saiu o resultado. E aí eu, pequenininha, pergunto para minha colega: quantas você acertou? E ela diz: ah, eu acertei 9. Eu digo: ah, eu acertei 10. E aí, de alguma forma, já inicia a competição, a comparação e talvez, quem sabe, até uma conexão com o ego. A reflexão é: e se pudéssemos mapear também os nossos erros, de forma quantitativa e qualitativa? Então, na mesma prova, eu posso perguntar para minha colega: quantas você errou? Aí ela diz: 4. Quais você errou? E ela diz: essa e essa. Nossa, a gente erra igual. Percebe que interessante? Não estamos acostumados a perceber que o erro faz parte do nosso desenvolvimento, né? Na escola do autoconhecimento, trabalhamos com treinamentos também, e tem um caso muito interessante aqui. Eu vou alterar um pouco para não expor, né, os envolvidos, mas um menino pede para a professora para usar o banheiro e a professora nega. Aí o menino insiste, a professora nega. Ela diz: agora não. E aí o menino vomita na classe. E a professora se desespera, chama a coordenação, chama assistência. A mãe do menino chega para buscar ele na escola e o menino, todo desconcertado na frente da escola inteira, diz: mas eu pedi para a professora, mãe, eu pedi para ir no banheiro e ela não deixou. E a professora nega. A classe inteira viu, mas a professora nega e ela diz: imagina, ele não pediu, senão eu teria deixado. Ela não deu conta de assumir o erro. Ela teve receio de mostrar a vulnerabilidade, porque talvez não esteja acostumada com essa possibilidade. Talvez ela não perceba a importância da gente se vulnerabilizar e perceber quando errou. E tá tudo bem. Mas a professora ali não percebeu que ela também é modelo. E sem perceber, ela acabou ensinando algo importante para essa criança e para toda a classe. Que mentir pode parecer uma saída aceitável quando alguém se sente em apuros. E é justamente nesses momentos que muitas crianças aprendem menos pelo discurso e mais pela ação, pela forma como os adultos lidam com os próprios erros. Então, a culpa é da professora? Não, de forma alguma. Não, ela não estava preparada, porque nós não aprendemos em sala de aula sobre as nossas emoções, sobre os nossos valores. A gente não tem aula de autoconhecimento. Os nossos pais também não tiveram aula de conhecimento, eles aprenderam a ser pais na raça. A gente tem, né, escola de pais lá na escola do autoconhecimento, mas os pais não, eles não sabem. Então, é muito complexo a gente exigir algo de alguém que nunca teve contato com isso ou que não sabe a importância disso. Em um treinamento de capacitação para professores, tinha uma dinâmica e, e a ideia era que essa pessoa, essa professora, abordasse uma criança que estava chorando.
E aí a professora disse: Por que você está chorando? Olha que interessante. Essa pergunta busca uma justificativa. Por que você está chorando? Agora perceba aqui, existe uma acusação implícita. Vamos separar a frase aqui. Vamos separar o porquê e a gente tem o você está chorando. E quando alguém nos acusa, nós temos por movimento imediato, por reação, nos defender. Então, você está chorando. Qual que é a resposta? Eu não estou. Ou ela me bateu primeiro. Ou ele quem começou. Percebe? E se mudássemos a abordagem, ao invés de eu perguntar para uma criança que está chorando, por que você está chorando? E se eu perguntasse o que você está sentindo? Facilita, né? A consciência emocional. E é a mesma coisa para essa professora que não permitiu a saída do aluno. O que você está sentindo? Talvez ela trouxesse outras questões aqui, mas ela não sabia. Então, olha a importância da gente capacitar os nossos professores e os nossos líderes e os nossos colaboradores, enfim, para que eles de fato entrem em contato com esse conteúdo. Olha a importância do erro, né? Se a gente parar para pensar, essa primeira aqui, ela busca justificativa. E essa daqui, ela facilita a consciência emocional. Essa consciência conecta a possibilidade de errar com vulnerabilidade. E aí, quando a gente entra em vulnerabilidade, a gente precisa falar de Brené Brown, né? A Brené Brown, ela é pesquisadora da Universidade de Houston. Ela passou décadas estudando vergonha, pertencimento e vulnerabilidade. Ela tem um livro fantástico chamado A Coragem de Ser Imperfeito, até deixei ele aqui. E ela traz uma frase maravilhosa, que é: a vulnerabilidade é o berço da inovação, da criatividade e da mudança. Ou seja, se eu não posso me vulnerabilizar, eu não crio. Eu permaneço estagnada na zona de conforto. Eu não arrisco, porque eu não me permito errar. Então eu não posso errar. Se eu não posso errar, como é que eu vou dar passos a mais? Porque se eu der passos a mais, eu corro um risco. E tem um estudo muito interessante da Amy Edmondson. Eu não sei se é assim que a gente fala. Amy Edmondson. Acredito que sim. Se não for, me perdoa, Amy. É, ela estudou equipes hospitalares. E aconteceu algo muito interessante. As equipes consideradas melhores reportavam mais erros. E num primeiro momento parecia contraditório, mas depois ela percebeu que essas equipes não estavam, elas não erravam mais, não estavam errando mais. Elas apenas admitiam mais os erros, elas falavam sobre eles, elas aprendiam com eles. Então elas usavam os erros como dados, como informação, enquanto equipes piores escondiam as falhas. E quando escondemos as falhas, não introjetamos. Nós utilizamos não utilizamos essas informações como dados. Elas se tornam problemas que devem desaparecer. E a neurociência mostra que o cérebro aprende através da diferença entre aquilo que esperava e aquilo que aconteceu. Existe uma linha chamada aprendizagem baseada em erro. A aprendizagem baseada em erro é uma abordagem pedagógica que utiliza falhas e equívocos não como punição,
mas como ferramentas cognitivas essenciais para construir conhecimento. O erro é visto como um evento técnico que revela o raciocínio, permitindo o ajuste estratégico e transformando fracassos em oportunidades de aprendizado e desenvolvimento crítico. Então, quando erramos, recebemos um feedback corretivo e não punitivo. A retenção do aprendizado pode aumentar. Quando eu admito o erro, eu consigo transformá-lo em informação. Quando eu reconheço o erro, eu consigo aprender com ele, eu posso aprender com ele. Por isso a importância de reconhecer e mapear os nossos erros, né? Vamos para um exemplo prático aqui. Suponhamos que eu tenha gritado com alguém, tá? E aí pode vir, depende do nível, né, do nível de evolução que essa pessoa tá, pode vir a culpa e talvez até um arrependimento. E aí, qual que é a informação? Então, quando eu grito com alguém, eu fui reativa, eu fui impulsiva, faltou a regulação emocional, faltou o tempo de processamento, né, até o neocórtex. E quando eu amplio a minha capacidade de autorregulação, eu aumento o tempo entre estímulo e resposta. Então a informação não para na amígdala e reage, né? Ela chega até o neocórtex e tem a possibilidade de escolher responder. Eu tenho aí, eu ganho aí, eu conquisto aí a inibição de impulsos. Então o erro não é o problema. O que fazemos com a informação dele é que muda tudo. O amadurecimento não elimina o erro. E aqui a gente tem, eu separei algumas frases para a gente refletir. Amadurecimento é diferente de ausência de erro. O amadurecimento não elimina o erro, ele amplia a capacidade de aprender com ele. Errar é humano, transformar o erro em consciência é desenvolvimento. Amadurecimento é igual uma maior capacidade de perceber, regular e responder. O problema não é errar, é repetir sem perceber. Quando o erro deixa de ser vergonha, ele pode finalmente se tornar aprendizado. E a criatividade começa no momento em que o ser humano se sente seguro para não ser perfeito. E agora eu proponho um exercício rápido aqui para gente. Sem pensar muito, de forma bem rápida, perceba a primeira resposta que vem na sua cabeça. Vamos lá. Qual foi o maior erro da sua vida? Perceba que eu conectei erro com a sua vida aqui, né? Qual foi o maior erro da sua vida? Não pensa muito. Qual foi? Pá, veio alguma coisa. Já veio? Espero que tenha chegado aí alguma memória, alguma informação. Anota. E aí, qual foi um dos maiores acertos da sua vida? Onde você acertou? Qual foi? Perceba o que chegou mais rápido, o que chegou mais devagar. Isso é informação também, né? Para ampliar o autoconhecimento. E agora, perceba aí o que você sentiu em cada um deles. O erro, talvez, possa ter te conectado à dor, o acerto, talvez, possa te conectar ao reconhecimento. Perceba. Mas talvez exista uma pergunta ainda mais profunda. Quanto da sua vida hoje é guiado pelo medo de sentir novamente aquilo que você sentiu quando errou? E, e, e quanto você
tenta controlar e sentir novamente a mesma sensação de acertar. Então, quanto que você se limita para continuar acertando sempre? Quanto que você engole para manter esse ciclo de acertos? Thomas Edison, ele tem uma frase. Bom, essa frase é atribuída a Thomas Edison. Eu gosto muito. Eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Isso quando ele estava inventando a lâmpada. Perceba, o erro deixa de ser identidade aqui e passa a ser informação. Então, transformar o erro em consciência é desenvolvimento. E a vida começa a partir da consciência. Eu agradeço imensamente pela oportunidade de troca. Foi um prazer realizar essa aula para vocês. Eu deixo aqui as minhas redes sociais. A minha pessoal é @mariseconello_. A da Escola do Autoconhecimento é @Escola do Autoconhecimento_. E a de consultoria, a consultoria Depara, ela é focada em psicossocial para o ambiente corporativo. A gente trabalha com NR1, treinamentos, mediação de conflito, enfim. @Depara Desenvolvimento. Fiquem à vontade para me escrever e para a gente continuar essa reflexão. Novamente, obrigada e até breve.